O milagre que abriu os olhos de Adriana. Adriana sempre foi uma mulher forte. Mãe de 2 filhos, trabalhadora incansável, ela carregava a casa nas costas enquanto o marido, desempregado há quase 1 ano, afundava cada vez mais na depressão. Mas o verdadeiro peso que a esmagava não era só a conta de luz atrasada ou o aluguel que não fecharia no final do mês. Era algo muito pior, uma doença que, aos poucos, estava roubando sua visão. Tudo começou com um incômodo na pálpebra esquerda. No início, ela achou que era cansaço, afinal, trabalhava como costureira até altas horas para complementar a renda. Mas os dias passaram, e a pálpebra começou a cair, como se um peso invisível a puxasse para baixo. Em poucas semanas, o olho esquerdo ficou quase completamente fechado. Os médicos diagnosticaram ptose palpebral severa, uma disfunção no músculo elevador da pálpebra. Pode ser genético, pode ser neurológico, pode ser idade, disseram. Cirurgia é a única solução, mas não há garantias. E o valor? R$ 8.000. Um valor impossível para Adriana, que mal tinha R$ 200 na conta. As noites se tornaram um pesadelo. Ela chorava no banheiro para os filhos não ouvirem, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ela. Como ia costurar se não enxergava direito? Como ia sustentar a família? O marido, antes um homem de fé, agora só dizia: Deus abandonou a gente. E ela, mesmo com o coração partido, não tinha palavras para contradizê-lo. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto voltava do médico com mais um diagnóstico pessimista, Adriana passou em frente à Igreja Universal do Reino de Deus em seu bairro. O som dos louvores saía pelas portas abertas, e uma placa chamava: Hoje tem corrente de oração pela saúde e libertação, 19h30. Ela hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas naquela hora, desesperada, sentiu algo puxá-la para dentro. Dentro do templo, o ambiente era diferente de tudo que ela já tinha visto. As pessoas oravam em voz alta, alguns choravam, outros levantavam as mãos. No altar, o pastor falava com autoridade: Deus não é Deus de derrota. Ele é Deus de milagres. Adriana sentou-se no fundo, envergonhada, mas uma irmã de fé aproximou-se e perguntou: Minha irmã, o que você precisa de Deus hoje? E foi aí que, pela primeira vez em meses, ela desabafou. As lágrimas caíram enquanto contava sobre a pálpebra, sobre as contas, sobre o medo de ficar cega. A irmã a levou até a frente, onde o pastor a recebeu com um sorriso cheio de fé. Filha, hoje Deus vai operar na sua vida. Ele ungiu sua testa com óleo sagrado e começou a orar com uma autoridade que Adriana nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre os seus olhos. Satanás, solte essa mulher agora. O templo inteiro começou a clamar junto. Era corrente de oração, um momento onde a fé de muitos se unia para romper as barreiras do impossível. Adriana sentiu algo estranho. Um calor percorreu seu rosto, como se mãos invisíveis tocassem sua pálpebra. O pastor continuou: Você vai sair daqui diferente. Deus é fiel. E então, ele fez algo que a marcou para sempre. Agora, você vai dar um passo de fé. Vamos fazer uma campanha de 3 dias, jejum, oração e uma oferta de fé. Você vai semear R$ 50, mesmo que não tenha. Deus multiplicará. Ela engoliu em seco. R$ 50. Era quase tudo que tinha. Mas naquele momento, algo dentro dela disse: confia. No dia seguinte, Adriana voltou à igreja para a fogueira santa de quarta-feira, um momento de quebra de maldições. Ela jejuou o dia todo, orou como nunca e, com as mãos trêmulas, colocou os R$ 50 no envelope de ofertas. Senhor, eu não tenho mais nada, mas eu creio em Ti, sussurrou. Na sexta-feira, 2 dias depois, Adriana acordou com uma sensação estranha. Ao abrir os olhos, ela levou um susto. A pálpebra esquerda, que antes caía como uma cortina pesada, estava levemente levantada. Correu para o espelho e não acreditou no que viu. O olho, que antes mal abria, agora estava quase normal. Ela começou a chorar, gritando pelo marido e pelos filhos. Deus me curou. Deus me curou. No domingo, ela voltou à igreja para dar seu testemunho no altar. Com a voz embargada, contou como Deus tinha operado o milagre. O pastor sorriu e disse: Isso é a fé em ação.
quando você dá o pouco que tem, Deus devolve em dobro. E não foi só a cura. Na mesma semana, uma cliente antiga apareceu com um pedido urgente de 50 uniformes escolares, adiantando metade do pagamento. Era o dinheiro exato para quitar o aluguel e ainda sobrar para as despesas da casa. O marido, que a acompanhou naquele domingo, ficou estarrecido. Como isso é possível? Perguntou. Adriana, com os olhos brilhando, os dois, agora, respondeu, é Deus, amor. Ele nunca nos abandonou. A gente é que tinha parado de crer. A lição que ficou. Adriana aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. Ela poderia ter desistido, poderia ter dito que não tinha dinheiro para oferta, que não tinha tempo para vigília. Mas ela escolheu dar o passo, mesmo quando tudo parecia impossível. Hoje, ela é dizimista fiel, participa das campanhas de prosperidade sempre que pode, leva alguém para experimentar o poder de Deus na Universal. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa de filme, mas eu vivo um todos os dias, diz ela, sorrindo. Deus não muda a sua situação se você não mudar a sua atitude. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, tudo mais se ajusta. E assim, Adriana não só recuperou a visão, como ganhou uma visão nova da vida, uma vida de fé, de batalha espiritual e de vitória. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, os impossíveis se tornam possíveis quando a fé é colocada em prática. Adriana não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo de milagres. Depois de recuperar a visão, ela se tornou uma guerreira na fé, mas ainda havia uma dor que carregava no coração, sua filha mais velha, Juliana, que havia se afastado de Deus e vivia em rebeldia. A jovem, de apenas 19 anos, estava envolvida com más companhias, usava drogas e já havia até sido presa por pequeno furto. Toda vez que Adriana orava, as lágrimas caíam, e ela se perguntava, será que Deus também pode mudar o coração da minha filha? Um dia, durante um culto de libertação na Universal, o pastor falou sobre o poder da oração dos pais. Ele disse, quando uma mãe clama a Deus com fé, até o inferno treme. Aquelas palavras ecoaram no coração de Adriana. Ela não só orou, como começou a jejuar toda sexta-feira, pedindo a Deus que tocasse na vida de Juliana. Colocou o nome da filha no altar, participou de campanhas específicas para a família e, mesmo quando as notícias eram ruins, ela não desistiu. Até que, numa madrugada, o telefone tocou. Era Juliana, do outro lado da linha, chorando. Mãe, eu não aguento mais essa vida. Eu quero voltar para casa. Eu quero mudar. Adriana não acreditou no que ouvia. No mesmo dia, a jovem chegou em casa abatida, mas com um brilho diferente nos olhos, era o desejo de recomeçar. Não foi fácil. Juliana tinha crises de abstinência, pesadelos e, às vezes, até pensava em desistir. Mas Adriana a levou para a igreja. Lá, ela foi acolhida pelos obreiros, participou das reuniões de jovens e começou a frequentar as células de recuperação. Pouco a pouco, o vazio que ela tentava preencher com drogas foi sendo substituído pela presença de Deus. Hoje, Juliana é uma jovem transformada. Trabalha, estuda e, o mais importante, serve a Deus. Ela até testemunha nas reuniões, eu achava que minha vida estava perdida, mas minha mãe não desistiu de mim, e Deus também não. Hoje, eu sei que Ele tem um propósito para mim. Adriana, por sua vez, não cansava de agradecer. Deus não só me deu a visão de volta, como me devolveu a minha filha. Ele não faz as coisas pela metade. E assim, o que parecia ser um caso perdido se tornou mais um testemunho de que, na Universal, não há vida tão destruída que Deus não possa restaurar. Porque quando a fé é colocada em ação, até os corações mais endurecidos são tocados. Adriana aprendeu que milagre não é só recuperar o que se perdeu, mas ver Deus agir onde o homem já não vê mais esperança. E a história não para por aí. Agora, mãe e filha servem juntas na obra de Deus, levando esperança para outras famílias que ainda acreditam que seus entes queridos estão além do alcance da graça. Mas elas sabem, por experiência própria, que para Deus, nada é impossível. O tempo passou, e o que antes era um lar marcado por dor e distância, agora se transformou em um refúgio de amor e propósito. Adriana e Juliana não apenas reconstruíram sua relação, mas também se tornaram um farol para outras pessoas que chegavam à igreja com o coração partido.
Toda semana, elas estavam lá, seja no altar, orando por alguém que precisava de um milagre, seja nos corredores, compartilhando sua história com quem ainda duvidava que Deus pudesse mudar sua situação. Um domingo à tarde, enquanto Adriana ajudava na recepção dos visitantes, uma mulher chamada Marisa chegou com os olhos inchados de chorar. Ela seguiu Adriana com o olhar até que, finalmente, se aproximou com uma foto na mão. Irmã, eu não sei mais o que fazer, meu filho está nas drogas há 5 anos. Já tentei de tudo, até interná-lo à força, mas nada adianta. Eles dizem que ele vai morrer assim. Sua voz tremia, e as lágrimas caíram enquanto ela mostrava a foto de um jovem magro, com o olhar vazio. Adriana sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando Juliana estava no mesmo caminho, de quando ela mesma quase desistiu de lutar. Mas agora, ela tinha algo que não tinha antes, uma história viva de que Deus muda o impossível. Com calma, ela segurou as mãos de Marisa e disse: Eu já estive no seu lugar. Minha filha também estava se perdendo, e eu achava que não havia mais jeito. Mas Deus a trouxe de volta para mim. E Ele pode fazer o mesmo pelo seu filho. Marisa olhou desconfiada, como se aquilo fosse bom demais para ser verdade. Mas como? Eu já orei tanto. Adriana sorriu, lembrando das palavras que um dia a haviam salvado: a fé não é só pedir, é crer que já está feito. Vamos orar agora mesmo, e você vai trazer seu filho aqui na próxima quarta-feira. Deus vai tocar nele, eu tenho certeza. Marisa saiu da igreja com um fio de esperança, algo que não sentia há muito tempo. E na quarta-feira seguinte, ela voltou desta vez com o filho, André. O rapaz entrou arrastando os pés, de cabeça baixa, claramente sob efeito de alguma substância. Mas quando o pastor começou a pregar sobre o poder da redenção, algo dentro dele parece ter se mexido. Juliana, que estava ao lado da mãe, percebeu e se aproximou. Eu sei como você se sente, ela sussurrou. Eu também achei que nunca ia sair daquele poço. Mas Deus me tirou de lá, e Ele pode te tirar também. André não respondeu, mas seus olhos se fixaram nela. Quando o pastor fez o chamado para quem queria ser livre, Juliana pegou na mão dele e o levou até a frente. Adriana, do outro lado do altar, orava com as mãos levantadas, como se já visse a vitória. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre André, o rapaz começou a tremer. Não era um tremor comum, era como se uma força invisível estivesse quebrando algo dentro dele. De repente, ele caiu de joelhos e começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Eu não aguento mais isso, Deus, ele gritou entre lágrimas. Me tira dessa vida. A igreja inteira explodiu em louvor, porque todos ali sabiam, estavam presenciando mais um milagre. Nos dias que se seguiram, André não foi apenas libertado das drogas, ele foi transformado. Começou a frequentar as reuniões, a servir nos cultos, e até reconquistou o emprego que havia perdido. Marisa, que antes vivia em desespero, agora sorria ao ver o filho de volta, não apenas sóbrio, mas cheio de propósito. Eu não tenho palavras para agradecer, ela dizia, abraçada a Adriana. Vocês me mostraram que Deus não desiste de ninguém. E assim, a história de Adriana e Juliana continuou se multiplicando. Cada vida que elas tocavam se tornava um novo testemunho de que, na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado, são realidades do presente. Porque quando a fé é colocada em prática, quando a igreja se une em oração, e quando o amor de Deus é maior que qualquer erro, não há cadeia que não se quebre, não há dor que não se cure, não há família que não possa ser restaurada. Hoje, anos depois daquele primeiro milagre, a Adriana olha para trás e vê não apenas uma filha recuperada, mas uma legião de vidas que foram transformadas por meio da sua história. Deus não só me deu minha filha de volta, ela costuma dizer, Ele me deu uma família maior do que eu jamais imaginei. Uma família de fé, de milagres, de pessoas que, como eu, um dia acharam que tudo estava perdido até descobrirem que, com Deus, tudo pode ser recomeçado. Adriana nunca imaginou que sua dor se transformaria em uma ponte para tantas almas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois que a notícia do milagre de sua filha, Laura, se espalhou pela congregação, pessoas que antes só viam a igreja de longe começaram a se aproximar. Não eram apenas curiosos, eram corações feridos, famintos por uma esperança que o mundo não podia oferecer. Um deles foi o Sr. Antônio, um homem de quase 70 anos que há décadas carregava o peso de um vício que o afastava da família.
Ele tinha ouvido falar da história de Laura por uma vizinha e, certo dia, apareceu na porta da casa de Adriana com os olhos cheios de lágrimas. Minha filha não me fala há 10 anos por causa das minhas escolhas, ele confessou, segurando um chapéu surrado entre as mãos trêmulas. Mas se Deus fez um milagre na vida da senhora, será que ele ainda pode me ouvir? Adriana não hesitou. Ela o levou até a igreja na mesma hora. Não foram palavras bonitas que o convenceram, mas a certeza nos olhos dela: se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também. E foi assim, entre lágrimas e orações sinceras, que Antônio se ajoelhou pela primeira vez em anos, pedindo perdão não só a Deus, mas à filha que tanto amava. 3 meses depois, em um domingo de manhã, enquanto a congregação cantava hinos de gratidão, a porta da igreja se abriu. Era a filha de Antônio, acompanhada dos netos que ele nunca havia conhecido. O homem, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora abraçava a família chorando, enquanto os irmãos ao redor glorificavam a Deus por mais um lar restaurado. Mas os milagres não pararam por aí. A jovem Marcela, uma universitária que havia perdido a fé depois de uma doença grave, também foi tocada pela história de Laura. Ela chegou à igreja arrastando não só o cansaço físico, mas uma amargura que a impedia de acreditar em qualquer coisa boa. Já orei tanto e nada mudou, ela desabafou com Adriana em um canto do salão. Adriana, então, lhe contou algo que marcaria sua vida. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias imediatamente, mas Ele muda nós dentro delas. E isso, minha filha, já é um milagre. Marcela começou a frequentar os cultos, não com a expectativa de um milagre instantâneo, mas com o coração aberto para ouvir. Pouco a pouco, a paz que ela julgava impossível começou a invadir sua alma. Os exames médicos, que antes só traziam más notícias, passaram a mostrar melhora. Não foi da noite para o dia, mas foi real. E no dia em que ela se levantou para dar seu testemunho, com voz firme e olhos brilhantes, muitos na congregação entenderam que milagres não são só curas físicas, são também a renovação da esperança, a restauração da alegria, a certeza de que, mesmo no vale, Deus está conduzindo. Hoje, quando Adriana olha para os bancos da Congrega Cristã no Brasil, ela não vê apenas rostos conhecidos. Vê histórias. Vê o casal que quase se separou e hoje serve a Deus juntos. Vê o jovem que se afastou dos caminhos errados depois de ouvir um sermão que pareceu falado só para ele. Vê as crianças que, como Laura, crescem sabendo que a fé não é teoria, é algo que se vive, que se respira, que transforma o impossível em realidade. E ela sorri, porque sabe que cada vida mudada é como uma pedra jogada na água, os círculos do milagre se expandem muito além do que os olhos podem ver. Deus não nos dá só o que pedimos, ela costuma dizer aos novos irmãos que chegam cheios de dúvidas. Ele nos dá o que precisamos para sermos luz. E essa luz? Ah, essa luz nunca se apaga. Adriana nunca esqueceu o dia em que a irmã Maria, uma das mais antigas da congregação, lhe contou sobre o irmão João. Era um homem de poucas palavras, mas de uma fé que falava por si. Há anos, ele orava por seu filho, Pedro, que havia se envolvido com más companhias e parecia cada vez mais distante. As noites eram longas para João, que muitas vezes se ajoelhava no quarto, com as mãos calejadas pelo trabalho pesado, pedindo a Deus que tocasse no coração do filho. Até que uma noite, durante um culto de oração, algo mudou. Pedro, que havia entrado na igreja quase por acaso, ouvindo o convite de um amigo, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Enquanto o irmão na frente falava sobre o perdão e a misericórdia de Deus, foi como se cada palavra fosse direcionada só para ele. As lágrimas começaram a descer sem que ele pudesse controlar. Não foi um choro de tristeza, mas de alívio, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Naquela mesma noite, Pedro se ajoelhou no altar e pediu perdão. Não foi um momento dramático, com gritos ou gestos exagerados. Foi simples, sincero, como se ele finalmente tivesse encontrado o lugar onde sempre deveria estar. João, que estava no fundo da igreja, viu o filho se levantar com os olhos brilhantes e soube: Deus havia respondido. Hoje, Pedro é um dos jovens mais dedicados da congregação. Ele ajuda nas atividades com as crianças, visita os doentes e sempre tem uma palavra de encorajamento para quem precisa. João, por sua vez, não cansa de agradecer. Deus não só trouxe meu filho de volta, ele diz, ele o transformou em um instrumento para abençoar outros. E assim, a história de Pedro se junta a tantas outras que Adriana testemunha.
Como a da irmã Clara, que depois de anos lutando contra uma doença, recebeu a cura durante uma campanha de oração. Os médicos não tinham explicação, mas ela sabia, era a mão de Deus. Ou como a do irmão Antônio, que, depois de perder o emprego, encontrou não apenas uma nova oportunidade, mas também a paz que nunca tinha sentido antes. Cada um desses testemunhos é como uma semente plantada. Adriana vê isso todos os domingos, quando novos rostos aparecem, muitas vezes trazidos por alguém que já foi transformado. Eles chegam com dúvidas, com feridas, com medos, mas saem com algo que não podem explicar direito, uma esperança que não existia antes. Isso é a igreja, Adriana pensa, enquanto observa as pessoas cantando os hinos com fé. Não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que encontraram a perfeição de Deus em meio às suas imperfeições. E ela sabe que, enquanto houver corações abertos, os milagres não vão parar. Porque Deus não se cansa de escrever histórias de transformação. E cada uma delas é um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, a luz sempre encontra um jeito de brilhar. O último toque do milagre. Naquele domingo, enquanto os últimos acordes do hino ecoavam, Adriana notou uma mulher no fundo do salão, Clara, uma visita que chegará arrastando o peso de anos de solidão e uma doença que os médicos haviam declarado sem cura. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com lágrimas que não eram só de dor, mas de algo novo, uma fé tímida, como um broto rompendo o asfalto. Ao final do culto, enquanto as mãos se uniam em oração, Adriana sentiu um calor incomum preencher o ambiente. Não foi um estrondo, nem um clarão, foi um suspiro de paz, como se o próprio ar se tornasse leve. Clara caiu de joelhos, não por fraqueza, mas como quem finalmente encontra terra firme. Quando se levantou, seu rosto estava transformado. Não era a cura instantânea que todos esperavam, a doença ainda estava lá, mas algo mais profundo, ela sorria. Pela primeira vez em anos, Clara sentia que não estava sozinha. E isso, para ela, era o milagre. A reflexão que fica. Anos depois, Clara contaria que aquele dia não tirou sua enfermidade, mas lhe deu algo maior, um propósito. Ela passou a visitar hospitais, levando não respostas prontas, mas a mesma esperança que havia recebido, aquela que não nega a dor, mas a transfigura. Adriana, por sua vez, entendeu que os milagres raros não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam quem nós somos dentro delas. A lição. Deus não promete um caminho sem pedras, mas sim mãos para segurar enquanto caminhamos. O verdadeiro milagre não é a ausência de problemas, é a presença dele mesmo quando tudo parece escuro. Porque a luz não precisa destruir a noite para ser real, basta brilhar nela, até que os nossos olhos se acostumem a enxergar além das sombras. E assim, a história de Clara se juntou às outras, imperfeita, verdadeira e, acima de tudo, viva. Porque a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de almas. E lá, os milagres nunca param, eles apenas esperam por corações dispostos a acreditarem.